Tudo bem, gente? Continuando então. Artigo 70 lá, vai falar pra gente sobre competência pelo lugar da infração, tá? O caput vai falar aqui, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Parágrafo 1º. Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Gente, não confundam aqui o disposto no artigo 6º do Código Penal, que vai falar da teoria da ubiquidade, tá? São coisas diferentes, eu já explico para vocês de novo, tá? Isso é lá de teoria geral, tá, gente? Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Parágrafo 3º. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, ou seja, não fala, mas qual juiz tomar conhecimento primeiro dos fatos, tá? Então, gente, o que a gente precisa saber e entender são os tipos de competência. No caso aqui, em que se discute competência pelo local da infração, o tipo, lembram aquele exemplo que eu dei agora há pouco? O fato foi cometido em Colombo, mas quem despachou primeiro, quem tomou conhecimento foi o juiz de Curitiba, porque eu comuniquei o fato em Curitiba. Esse tipo de nulidade é uma nulidade conhecida pelo STF, já pacificada, tá? Como uma nulidade relativa e, além de tudo, precisa provar que teve prejuízo. Então, a pessoa, o réu pode alegar, né, uma nulidade aí de competência, porém ele tem que provar que teve prejuízos por um juiz incompetente de Curitiba, né, decidindo no processo dele, tá? Então, não é algo que gere aí a nulidade integral, né, a anulação de todos os atos. Os atos permanecem, remete-se esse processo daí para o juiz competente, tá? Competência territorial na Justiça Federal, na Justiça Militar e na Justiça Eleitoral. Gente, a competência aqui, ela vai ser aplicada pelo local em que se comete o crime, tá? O crime federal, militar e eleitoral. O que não pode confundir, gente, é que nem em todas as comarcas, quer dizer, não existe justiça, né, fórum, vara federal, eleitoral e militar em todas as seções, em todas as comarcas do estado, tá? O que acontece? Vai remeter esse caso para a comarca onde tem o juízo mais próximo do local da infração, tá? Isso não quer dizer que seja incompetente aquele juízo, tá? Então isso é importante a gente frisar bem, né? Vai remeter para a subseção judiciária aí. No Paraná, a gente tem vara de inquéritos policiais, inquéritos militares só em Curitiba, tá? Então, tudo o que acontece no Paraná vem para Curitiba, tá? Aí é bem complicado, porque às vezes os réus, mas eu tenho que ser ouvido na minha cidade. Não, você tem que vir até Curitiba. E detalhe, né, na vara penal militar aqui, o juiz ele não remetia nem carta precatória para ouvir lá, porque não tem como, não tem um juiz criminal militar para ouvir ele lá, não tem vara, né? Vara de inquéritos militar, vara militar, né, nas outras cidades. Então, não tem o que fazer, tá? Competência territorial pelo lugar da consumação da infração. Pelo menos em regra, a competência territorial é fixada com base no local da consumação do delito, tá? Sendo que, no caso de tentativa, a competência ela se fixa pelo local do último ato de execução, tá? No lugar onde perturbou. Isso porque, gente, ainda que seja tentativa e a pessoa seja levada para outro lugar,
A jurisdição, nesse caso, a justificativa para a tramitação do processo no local onde se consumou a infração penal é a de que o agente deve ser processado e eventualmente condenado no lugar onde ele perturbou a ordem jurídica e se fizeram sentir os efeitos da sua infração, tá? Ainda que ele venha a se consumar em outro local, tá? Não se pode... A distinção entre o 70, né, do CPP e o artigo 60... o artigo 6º do Código Penal, que fala da teoria da ubiquidade, que vocês têm lá em teoria geral, né, na parte geral do Código Penal. O artigo 70, gente, ele vai fixar a competência para os crimes cometidos exclusivamente em território nacional, tá? Então, no lugar de consumação da infração penal, ou no caso de tentativa pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. O artigo 6º do Código Penal, ele vai falar que ele adota a teoria da ubiquidade, uma teoria argentina, né? Considerando praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Isso porque, gente, é uma norma penal no espaço, quando o crime atingir mais de uma nação, tá? Por isso que daí você aplicaria a teoria da ubiquidade. Ao delito que tenha tido início em um país estrangeiro, findando-se em território nacional ou vice-versa. Aqui, gente, a competência territorial, a gente está falando de um delito que, no artigo 70, que iniciou aqui e o último ato executório foi aqui, ainda que o resultado venha a ser produzido na Argentina. Então, vamos supor assim, o homicídio começou no Brasil, o último ato aí de execução foi no Brasil, e essa pessoa era argentina, foi socorrida aqui, foi levada para a Argentina, né, na divisa, e ela veio a falecer na Argentina. Não é porque ela faleceu na Argentina que ela vai ser o réu aqui, né, vai ser julgado na Argentina. Não, ele vai ser julgado aqui, porque os atos se iniciaram aqui e o último ato de execução foi aqui. A teoria da ubiquidade vai falar diferente. A teoria da ubiquidade vai falar, olha, os atos iniciaram e os atos se findaram em outro estado da federação, né, em outro país, tá? Então, essa seria a teoria da ubiquidade, porque se findou, né, os atos executórios em outro território, tá bom? Então, é um pouquinho diferente, né? Então, só para diferenciar, os atos iniciais e executórios começaram no Brasil, jurisdição brasileira, vai continuar, né, vai ser aplicado o artigo 70 do CPP. Os atos executórios iniciaram no Brasil e finalizaram na Argentina, aí teoria da ubiquidade, traz pra cá, tá? Então, essa é a grande diferenciação aí, tá? Crimes de mera conduta, gente. Esses crimes, ele, por não prever um resultado naturalístico, né? Então, portar arma de fogo desmuniciada é um crime de mera conduta, tá? Consumo sem a simples prática. Então, o local é onde você praticou, tá? Onde você tá praticando a conduta é o local em que vai ficar responsável aí a jurisdição. Estou com uma arma de fogo na minha casa em Colombo, essa arma está desmuniciada, eu não tenho o porte de arma. Estou praticando um crime? Estou. Se a polícia vier aqui, mas eu não fiz nada com essa arma, não, é um crime de mera conduta, né, perigo abstrato. Então, o responsável aí, a jurisdição competente vai ser a jurisdição do juiz aqui de Colombo, tá? Crimes formais, gente, que são aqueles crimes de consumação antecipada, delitos de resultado cortado, tá? Que não precisa do exaurimento da conduta final, a gente não precisa da consequência toda, né? A concussão, a corrupção, você pune a conduta sem que haja aí a vantagem efetivamente, né? Ou o cometimento efetivo ali o cometimento não, né? A gente fala que é de crime de efeito cortado, né? Resultado cortado. Então, ainda que você não tenha obtido totalmente a vantagem indevida, né? Esses crimes também, eles vai depender, gente, vai ser um pouquinho diferente, porque vai ser onde o resultado ali, o resultado não, onde a conduta, né, ela foi praticada ou ela foi consumada, tá?
Aqui o professor Renato Brasileiro, ele dá um exemplo pra gente que eu gostei bastante, dá para entender bem, tá? Vamos supor um indivíduo recolhido em um presídio em Bangu, em São Paulo, efetua uma ligação para alguém que esteja em Santos, exigindo o pagamento da vantagem indevida sob pena de causar mal a um ente querido, operando-se a entrega da quantia a um comparsa na cidade de Florianópolis, tá? Aonde vocês acham que vai ser o juiz competente? Lembrem-se, crime formal é aquele de resultado cortado. Então, a entrega do dinheiro efetivamente é o exaurimento do tipo, tá? Mas não precisa haver o exaurimento para que para que a vantagem indevida esteja acontecendo, porque nesse caso o crime de extorsão que ele está praticando acontece no momento em que ele pede a vantagem indevida, tá? Então, no momento em que ele pede, em que ele liga para a pessoa em Santos, e na hora em que a pessoa ouve ele pedir a vantagem, é que ocorre o crime, tá? O fato dele ligar também para pedir a vantagem ainda não configurou a extorsão, tá? Então, vocês vão ter que cuidar, porque cada um desses tipos você vai ter que trabalhar para ver aonde que é a competência, tá? O tipo vai te falar o momento em que o crime se consuma, tá? Então, nesse caso aqui, a competência não é de Florianópolis, não é de Bangu, em São Paulo, é de Santos, que é onde a extorsão efetivamente ocorreu, ali naquele momento, onde se consumou o delito. A entrega do dinheiro é o exaurimento do fato típico, tá? Mas não precisa ter o exaurimento para ficar configurada a extorsão, né? Então, essa é a diferençazinha aí em crimes formais, tá? Crimes qualificados pelo resultado. Então, os crimes pré-ter-dolosos, né? Dolo no antecedente e culpa no consequente. Empurrei a pessoa com a finalidade de agredi-la. Ela cai, bate a cabeça e morre. Eu não quis o resultado, morte, tá? Então, o crime aqui, a competência é pelo local da produção do resultado qualificado nesse caso, tá? Então, eu empurrei a pessoa aqui em Colombo. Ela caiu, bateu a cabeça, mas ela morreu em Curitiba, né? Morreu no hospital, em um hospital em Curitiba. Quem vai ser o juiz competente? O juiz de Curitiba, porque é onde o resultado qualificado aconteceu, tá? Porque existiu culpa no consequente. Gente, competência tem que estudar. Não tem como vocês fugirem disso. E é muito comum, e eu vou confessar para vocês que eu também às vezes me pego pensando, sabe? Você sabe todo o direito material, todo o direito processual, e qual é a sua dúvida? Competência. Então, a gente pode ver que é mais complexo, e é mais complexo do que no direito civil. No direito civil isso aqui é um pouco mais simples, né? Até mesmo porque a gente tem algumas legislações especiais, ECA, Estatuto do Idoso, né? E algumas regras um pouco mais simples no Código Civil. Agora, direito penal, a competência é punk. Tem que estudar, tá? Não tem como fugir disso daqui, tá? Crimes plurilocais, gente. Então, os crimes plurilocais são aquelas infrações em que a ação e o resultado ocorreram em lugares distintos, tá? Porém, ambos dentro do território nacional. Tem pertinência aos crimes materiais, aqueles crimes que precisam de resultado, tá, gente? Então, um crime de homicídio, você precisa ter um resultado para caracterizar o homicídio, o infanticídio, tá? Pode haver nítida dissociação entre as ações também, não teria problema nenhum, ou uma omissão também, tá? A competência vai ser determinada pelo local em que ocorreu o resultado morte, deve ser determinada não pelo local em que ocorreu o resultado morte, mas sim pelo local em que a conduta foi praticada, é o que se denomina princípio do esboço do resultado, tá? Dominante o entendimento no sentido de que o foro competente para o processo e julgamento de crimes plurilocais de homicídio é aquele em que mais efetivamente puderem ser produzidas as provas que ajudem no acertamento do fato delituoso, pouco importando se trata de crime doloso
ou culposo, tá? Aqueles ocorrem dentro de um território, porém em lugares distintos, estes em 2 estados soberanos. O exemplo mais comum de crime plurilocal é o homicídio doloso, em que o agente efetua disparos contra a vítima em uma comarca A, tá? Sendo esta levada de ambulância ao pronto-socorro do hospital da comarca B em busca de melhores recursos médicos, onde falece logo em seguida. A análise desses crimes plurilocais somente tem pertinência aos crimes materiais, tá? Então, assim, gente, pra gente não complicar um pouco mais a vida de vocês, associem que os crimes materiais, em que você precisa ter um resultado naturalístico, né, tem que ter um exaurimento aí, eles vão ser de competência do local onde ocorreu o resultado, tá? Então, o latrocínio, o homicídio, o infanticídio, o aborto, são crimes materiais que você só tem a caracterização dele quando efetivamente ocorrem, tá? Lembrando que a tentativa também, gente, pune-se a tentativa com o crime como se consumado fosse, né? Só com uma redução da pena ali, tá? Então, não pirem a cabeça em pensar que o crime material, que precisa de resultado, não vai acontecer caso a pessoa não morra, né? A tentativa é um crime material e vai continuar sendo material, né? Porque o resultado ele só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Então, às vezes a gente fica meio pirado pensando, puta, mas então não é crime material. E se não tiver resultado, vai ser que tipo de crime? Não, calma, né? Ainda continua sendo um crime de resultado. Agora, o resultado, lembre-se sempre que a pessoa, o agente quis. Se não aconteceu por circunstâncias alheias, ele vai responder pelo crime, normal. Vai ter só a redução de pena ali pela tentativa, tá? Então, só para vocês não confundirem, lembre-se sempre do crime material, esses, né, que eu citei, são os crimes, o local competente vai ser o local em que o efeito naturalístico ocorreu, tá? Por ficar melhor, na verdade, assim, por ter mais facilidade na coleta de algumas provas, de algumas coisas. Porém, se houver um plurilocal, que nem eles falam, né? Esse entendimento, gente, de plurilocal aqui, vou ser bem sincera para vocês, ele é contra a lege, tá? Porque, assim, a lei fala que vai ser o local em que o resultado se consumar, tá? Porém, a doutrina e a jurisprudência criaram esse instituto, né, de crimes plurilocais. Por quê? Porque eles acharam que no local onde foi praticado o último ato executório, né, ainda que a pessoa seja levada para um hospital para socorrer, nesse local e venha falecer nesse outro hospital, nessa outra cidade, facilita a investigação ser feita na comarca em que o último ato executório ocorreu. Por isso eles criaram aí esse crime plurilocal, tá? Princípio do esboço do resultado, tá? Mas e eles têm a ver só com os crimes materiais. Então tem que tomar cuidado. Eu não vou cobrar isso na prova de vocês, tá? OAB também acho bem difícil cobrar, tá? Porque é algo assim muito mais complexa a análise, né? Então eu acho que vocês não precisam se preocupar. Mas lembrando aí da regra de crimes materiais já é o suficiente, tá bom? Então a gente finaliza aqui, gente, as regras de competência, né? As regras mais importantes, né? De regra de competência pelo local do crime, né, previstos no artigo 70, e a gente prossegue daí na próxima aula com os crimes de competência pelo domicílio ou residência do réu.